Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então nessa videoaula, pessoal, a gente vai falar mais sobre retângulos, mais especificamente sobre área do retângulo. Então para isso vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que esse retângulo que a gente está vendo aqui, esse vértice eu chame ele de A, esse vértice de B, esse de C e esse de D. Então suponhamos que esse segmento AB aqui, ele meça 5 metros. E esse segmento CB, ou BC, né, ele meça 3 metros. Ok. Esse segmento AB, pessoal, a gente vai chamar ele na geometria de base. Por que base? Pensa assim, ó, pensa da seguinte forma, que esse segmento AB está encostado no chão. Tudo bem? Então vamos supor aqui que traçando essa linha pontilhada seja o chão. Por isso que eu chamo esse segmento AB de base. Agora, esse segmento BC aqui, eu vou chamar ele de altura. Porque repara que ele me dá exatamente a altura desse retângulo aqui, ó. Então, a gente vai aprender aqui nessa aula como que a gente calcula a área desse retângulo. O que seria a área aqui nesse caso? Seria toda a superfície do retângulo. Beleza? Ou seja, seria tudo isso aqui que está em amarelinho aqui. Então, para a gente calcular essa área desse retângulo, a gente vai usar essa relação matemática aqui, ó. A área do retângulo vai ser igual a base vezes a altura. Então, essa área, essa superfície amarelinha aqui, vai ser dada pela base vezes a altura. Então, aqui vai ficar assim, ó. A área do retângulo vai ser igual a base vezes a altura. Então, a área do retângulo vai ser igual a 5, que é a base, vezes 3, que é a altura. Então, a área do retângulo vai ser igual a 5 vezes 3, que é 15. 15 o quê? Metros quadrados. Beleza? Então, essa região aqui toda em amarelo aqui, a área é de 15 metros quadrados. Beleza? Então, vamos resolver esse outro problema aqui, ó, para a gente aplicar o que a gente acabou de aprender. Seja a base de um retângulo igual a 3 milímetros e sua altura 6 milímetros. Qual é a sua área? Então, para isso, sempre recomendo que vocês façam o quê, pessoal? Um desenho, beleza? Então, vamos fazer o desenho desse retângulo aqui. Então, aqui está dizendo que esse retângulo, a base dele, né? Ou seja, essa medida aqui é igual a 3 milímetros. E a altura, ou seja, essa medida aqui, é igual a 6 milímetros. Então, ele está querendo saber a área desse retângulo aqui, ou seja, toda a superfície dele, correto? Que na verdade é tudo que está em azul aqui. Então vamos lá, para a gente encontrar isso aí, vamos aplicar a relação matemática aqui, ó. A área do retângulo é igual a base vezes a altura. Então, a área do retângulo é igual a base, que é 3 milímetros, vezes a altura, que é 6. Então, a área do retângulo vai ser 3 vezes 6, que é 18. 18 o quê? Milímetros quadrados, tá, pessoal? Isso aqui é importante. Eu não pode esquecer de colocar a unidade de medida corretamente. Como se trata de área, aqui no caso tem que ser quadrado, beleza? Isso significa que se você colocar só assim, ó, sem o 2 aqui na frente, está errado. Então, lembre-se de colocar aqui o 2 elevado a 2. Beleza? Então, até agora a gente viu problemas, né, onde é dado a base e a medida da altura. Então, até aqui a gente viu só problemas que estão pedindo para calcular a área, só que nem sempre vai acontecer só assim. Vai ter situações que ou vai pedir a base, a medida da base, ou vai pedir a medida da altura. Então, notem que nesse caso desse outro problema aqui, ó, diz assim, seja a base de um retângulo igual a 4,5 metros e a sua área 20 metros quadrados.
Aí é perguntado aqui, qual é a sua altura? Então repara que agora não está mais pedindo para a gente encontrar a área, porque ela já está sendo dada aqui e agora está pedindo a altura. Então, como sempre, vamos sempre fazer um desenho inicial para entender o que está acontecendo. Então, deixa eu desenhar aqui esse retângulo. Então, aqui a gente já sabe a área dele. Toda essa superfície aqui está dizendo aqui no problema que é de 20. Opa! metros quadrados. E ele dá também a base, né? A base desse retângulo, aqui é 4,5 metros. E aí ele quer saber a altura aqui, ó. Essa altura aqui que ele quer saber. Então, para isso, vamos aplicar essa relação matemática aqui. Então, vai ficar assim, ó. A área do retângulo é igual a base vezes a altura. A área já está dada aqui, ó. 20 metros quadrados. A base também já está aqui, né? 4,5. Então, aonde a gente tem o B aqui de base, a gente põe o 4,5. E aonde tem o A aqui de área, a gente põe o 20. Multiplicado por H, que é o que a gente quer descobrir aqui, ó, a altura. Então aqui, ó, para a gente encontrar essa altura, a gente vai ter que isolar o H. O 4,5 está multiplicando o H. Então, para a gente passar o 4,5 para o outro lado, a gente vai ter que passar ele como? Dividindo, né? E por quê? A operação inversa da multiplicação qual que é? É a divisão, beleza? Então vai ficar assim, ó, 20, que vai ser igual ao H, dividido por 4,5. Então aqui no caso, o H vai ser o resultado dessa divisão. Então vamos fazer a divisão, ó, 20 dividido por 4,5. Então a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é igualar as casas decimais. Então a gente coloca uma vírgula aqui e um zero. Agora que nós igualamos as casas decimais, vamos tirar essa vírgula daqui. Então, quantas vezes o 45 cabe dentro do 200? 4 vezes, né? Então, vai ficar 4 vezes 45, que vai dar 180. E 200 menos 180 é 20. Dá para dividir 20 pelo 45? Não dá, né? Então, a gente vai colocar um zero aqui e uma vírgula aqui. Aí, de novo, ó, 200 dividido por 45, a gente já sabe que é 4. 4 vezes 45, 180. Então, sempre vai dar isso, né? 4,4 e vai ter uma dízima periódica infinita. Então, aqui no caso, o H, ele vai medir 4,4 metros aproximadamente. Beleza? Então está aqui a resposta. Então vou ficar por aqui, um grande abraço para vocês e até a próxima aula.